Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é o pastor Marcos Cruz falando com vocês, sempre com muita alegria. Estamos aqui compartilhando sempre da palavra de Deus neste canal do pastor Marcos. E é bacana poder falar com vocês mais uma vez, porque são muitas as oportunidades que temos, né, para tratar assuntos dos mais diferentes, né, das mais diferentes áreas. E uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês nesses dias, eu estava pensando, né? Sempre a gente fica pensando nas escrituras, naquilo que as escrituras sagradas nos diz, né? As escrituras falam falam temas, assuntos, ela mexe conosco em todas as áreas, né? E eu quero sempre aproveitar, né? Eu quero aproveitar o momento, né? Sempre o momento para a gente poder tratar de alguma forma dar alguma profundidade ao que a gente já tem observado em algum momento, mesmo lá na igreja, a partir de uma pregação, enfim. E no final de semana passado, na igreja, no templo da igreja, nós falamos sobre o gadareno. Esse gadareno é importante pensar, né? Como que esse sujeito, a história desse sujeito nos inspira e muito, sempre nos inspira e muito. E eu quero tratar com vocês aqui de forma especial, né, nesta oportunidade, mais algumas lições relacionadas a este gadareno. E a minha leitura nesta noite vai aqui do texto de Marcos, capítulo 5, a partir dos versículos de número 14. Quero começar a partir do versículo 14, porque ele traz exatamente aquilo que eu quero compartilhar. Então, o povo saiu para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. O que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que o se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Queridos irmãos, esta mensagem, neste texto, nesta passagem bíblica, vemos um homem vemos homens indignados por causa de uma pessoa que fora liberta. É impressionante como a cidade de Gadara gostava de pessoas possessas. Talvez isso se deva ao histórico da nação, da região, que estava já sitiada pelo exército romano e também pelos longos períodos, né, de passados sob a batuta ou sobre o domínio dos gregos, de Ptolomeu e tantos outros. Fato é que estes homens, não estavam interessados na libertação do gadareno, daquele homem. O que mais importava para eles era o negócio, o comércio, nesse caso, os porcos.
E esses homens ficaram indignados porque os porcos foram precipitados. Então eles pediram para sair, para que os porcos se retirassem, para que Jesus se retirasse. Como é duro quando as pessoas preferem porcos ao invés de Cristo. Reinhard Bonk tem uma mensagem relacionada a isso num dos seus livros. Ele dedica um capítulo sobre essa questão de como é difícil entender o ser humano quando prefere porcos. Quando os animais valem mais do que homens. E isso é terrível. Infelizmente, uma parte da sociedade prefere porcos, prefere homens sob a opressão demoníaca. Não tem prazer que esses homens tenham, por exemplo, vivam, por exemplo, a virtude de Deus. Sejam livres, tenham suas famílias, fiquem em suas casas, conheçam, cresçam profissionalmente, assim por diante. Ao que parece, esses habitantes dessa cidade de Gadara eram assim. Não queriam que as pessoas vivessem livres e tivessem sua prosperidade e caminhassem em direção ao progresso. Era melhor para eles que esse homem estivesse fora de sua casa, que ele estivesse fora de sua família e que estivesse morando no sepulcro. Então, por essa razão, pediram para que Jesus se retirasse de lá e fosse embora. Mas Jesus, antes de ir embora, libertou o rapaz. Me chama a atenção um outro episódio, outro fato desse evento, que é que Jesus delega para ele a responsabilidade de testemunhar, de dar testemunho. Percebam que Jesus não é que ele delimitou o campo de mensagem, a pregação que esse homem deveria, por exemplo, pregar, né? O que ele deveria fazer, porque Jesus deu testemunho. Aliás, conte às pessoas o testemunho, as coisas que Deus tem feito por você. Veja aqui, ó. Ele diz o seguinte: anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão, quantas coisas o Senhor havia feito por esse homem, e ele precisava testemunhar. Era testemunho. Há pessoas que pregam o seu testemunho, as coisas que Deus fez. Existem ensinadores que abrem a Bíblia, ensinam verdades eternas, descortinam segredos, revelações profundas das Escrituras Sagradas para todos aqueles que, obviamente, querem conhecer mais e mais. Mas, por outro lado, existem pessoas que dão testemunhos. Elas levam o conhecimento, levam o nome de Jesus às outras pessoas que desconhecem o Evangelho e levam a partir do testemunho. O testemunho do que Deus fez conosco é importante para as pessoas. Qual é a importância do testemunho? Esta era a pregação deste homem. Este homem, diferentemente de Paulo, que basicamente lança as bases, ou pelo menos junto com os demais apóstolos, mas é Paulo que mais discute essa questão. Esses homens, tipo Paulo e os demais, lançaram essas bases da teologia, de mensagens profundas, né? Assim e assim por diante. Depois os que vieram, os pais da igreja. Mas no caso deste gadareno, a mensagem dele era o testemunho. Sabia o que Deus tinha feito por ele. Ele contava o que Deus tinha feito por ele. E em 10 cidades ele falou exatamente sobre aquilo que Deus havia feito por ele. Então, como é importante a gente ter esse conhecimento, a gente pelo menos saber que existem pessoas que querem contar as coisas que Deus fez por ele. Existem
métodos de evangelismo, e um dos métodos de evangelismo é o testemunho. As pessoas contam aquilo que Deus fez, outras ouvem e passam a acreditar. Gera fé. Então precisamos crer. Não podemos permitir que as pessoas não creiam, elas precisam crer. E o crer é importante, por isso, se alguém precisa crer a partir do meu testemunho, eu devo, então, testemunhar. E aonde testemunhar? Ou onde testemunhar? Testemunho em casa, testemunho na rua, testemunho no trabalho, testemunho no transporte público, coletivo. Há inúmeras oportunidades da gente contar o testemunho. Esse homem tinha 10 cidades além de sua casa. Ele deveria testemunhar em 10 locais diferentes. E isso é importante. Onde estão as pessoas que querem contar testemunhos de sua própria vida? Testemunho de vida, do que Deus fez, das oportunidades que Deus te deu, dos livramentos que Deus fez, das virtudes que Deus, das operações de milagres que Deus deu para vocês? Quantos testemunhos? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Nós não podemos permitir que o testemunho desapareça dos cultos, desapareça das reuniões. Testemunhos são importantes porque eles edificam a nossa fé. E esse homem, esta era a mensagem dele. Talvez a única coisa que ele soubesse falar era do testemunho. Eu era uma pessoa que tinha uma casa, porque ele está dizendo, aqui no texto diz que ele tinha uma casa. Eu era alguém que tinha uma família, porque está escrito no texto que ele tinha parentes, né? Pelo menos está aqui, volte para os teus. E aí, mas eu perdi por alguma razão e vim parar aqui. Fui parar, aliás, neste lugar. E lá tive a oportunidade de conhecer, de encontrar este Jesus, que mudou a minha vida. Então, é assim que devemos pensar. É desta forma que devemos interpretar o testemunho. Os testemunhos devem ser anunciados, devem ser ditos. Os irmãos devem contar. Eles edificam, conte na igreja. Use a oportunidade que você tem na igreja para testemunhar. Use nas ruas. Conte seu testemunho. Eu comecei a testemunhar nas ruas. Minhas pregações iniciais nas ruas foram à base de testemunhos. Eu tive grandes e boas experiências no início da minha fé, como tem outras agora, e esses testemunhos, essas experiências viraram testemunhos aos quais eu contei por muitos lugares por onde passei, principalmente quando iniciei o meu ministério de pregação. Então, os testemunhos são importantes. Vamos, sim, é claro, aproveitar e vamos pregar mensagens muito bem preparadas, teologicamente embasadas, fundamentadas, com um sermão bem estruturado, mas não podemos também deixar de lado o testemunho. Os testemunhos são importantes. Qual é o valor do testemunho? Você não sabe disso? Bom, além disso, além do seu testemunho, do testemunho propriamente dito, o testemunho dele, pessoalmente, de ter estado naquela condição, vivido nessa situação de vulnerabilidade, ele também tinha o testemunho da cidade, dos habitantes da cidade que mandaram Jesus embora. Olha que coisa horrorosa, diz o seguinte, verso 16, e os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. O verso 17, não deveria aqui ter aparecido, por exemplo, uma alegria por parte dos habitantes daquela cidade, mas ao contrário disso, o que eles fizeram? Eles pediram para que Jesus para que Jesus saísse da cidade. Olha só, eles pediram para que Jesus saísse da cidade. Como pode isso acontecer? Como que isso pode ser possível? As pessoas não querendo que Jesus fique na cidade, eles viram isso.
Eles perceberam isso. Assim, querido irmão, e outro ponto que me chama a atenção, este homem Jesus não permitiu que ele fosse junto, que ele entrasse no barco. Interessante que a uns Jesus chamou, larga a rede e vem, mas a esse Jesus disse não. Esse homem podia testemunhar que os habitantes da cidade ficaram abismados pelo que viram e pediram para Jesus ir embora. Podia testemunhar também que Jesus o libertou dos demônios que lá estavam, que assolavam a sua vida. Ele podia também testemunhar de que os porcos se precipitaram, mas ele podia testemunhar que Jesus não permitiu entrar no barco, que ele era testemunha de que Jesus também diz não. Olha só que coisa super interessante. Então, meus queridos irmãos, não podemos negligenciar isto. Não podemos negligenciar o fato de que Jesus faz milagres e de que os seus milagres devem ser contados para todos. Porque, queridos, como eu já disse, o testemunho edifica. Agora, o que eu quero compartilhar, veja o que diz aqui é um episódio, um relato da mesma passagem de Marcos 8:34. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então este homem podia testemunhar claramente que a cidade não queria Jesus lá. É triste, mas é isto. É triste, mas isto é possível. É triste, mas tem cidade inteira que não quer Jesus. E mesmo assim, Gadara ficava dentro era uma das cidades de Decápolis, era uma polis. E Jesus disse: testemunhe aqui. Esses homens me mandaram embora, mas não poderão mandar você. Você é daqui e aqui você foi curado. Então testemunhe aqui. Seja um encalço no pé deles. Olha que coisa fantástica. E é assim que eu quero compartilhar com você, habitante do bairro, da comunidade, da congregação pequena. Testemunhe. Conte como Deus salvou você, como que Deus salvou sua família, como Deus te resgatou, como Deus te libertou. Testemunhe na rua, na escola, testemunhe no trabalho, testemunhe no transporte público, testemunhe em todos os lugares o quanto Deus te libertou. Conte o que Deus fez. É este o incentivo deste vídeo. Eu quero convidá-los ainda se gostou desta mensagem, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, ative o sininho. Eu sou o pastor Marcos Cruz, pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos. Deus abençoe, aguardo você até o próximo vídeo. Um abraço.